meus amigos, tudo bem? Bom receber vocês aqui. Estou aqui com meu amigo Dario Hernandes. Tudo bem com você, Dario? Tudo bem, graças a Deus. Cara, e a gente vai falar hoje sobre propósito, sobre chamado. Dario é um missionário. Veio do Chile há quantos anos atrás, Dario? Cheguei em janeiro de 1990. Cara, muitos anos atrás. 32 anos. 32 anos que está no Brasil. E eu vejo muita gente, Dario, assim, com dúvida, né? Como é que eu tenho convicção de que Deus está me chamando para ir para alguma nação, que eu realmente tenho um chamado missionário? Cara, como foi que você entendeu que Deus estava te chamando assim para missões transculturais? Bom, tudo começou com o evangelismo, não é? Sempre quis me envolver bastante com o evangelismo. E aí conheci Jocum e aí fui canalizado um pouco para as missões. E em Jocum te ensinam a ouvir a voz de Deus. Então, meu tempo devocional, certo? Pela manhã, a hora quieta, tranquila, que chama Jocum. A hora que eu mais gostava também, cara. Aí eu comecei a entender que Deus tinha um chamado para a minha vida, para as nações da terra, não é? E aí, no ano 89, eu fiz uma escola de teatro pela mesma Jocum. E aí eu conheci um rapaz e uma moça brasileiros. E eles me fizeram um convite para vir ao Brasil. Conheceu o Brasil a primeira vez? Primeira vez. E aí eu comecei a orar, porque ele disse, olha, você poderia voltar conosco, fazer parte dessa equipe e trabalhar conosco no Brasil. Mas eu não tinha em meu coração vir para o Brasil. Então, o que começou a me indicar o caminho foi aprender a ouvir a voz de Deus e discernir que Ele me estava chamando, não é? Ou vocacionando para alcançar outra nação. Legal, cara. Isso que você está falando é muito interessante, porque alguns cristãos, eles querem, assim, receber a coisa pronta. Eles querem, às vezes, que um profeta chegue para ele e diga, olha, cara, é o seguinte... Você vai para lugar tal, na data tal, e vai ser desse jeito, você vai conhecer tal pessoa. Mas começa de uma maneira simples, você aprendendo a escutar a voz de Deus. Qual seria, assim, uma dica prática que você dá para a galera que está nos ouvindo e nos vendo, de como começar a discernir a voz de Deus? Eu costumo dizer, Daniel, que a voz de Deus quase sempre vai ser contrária àquilo que nós queremos, cara. E meu exemplo é esse, eu nunca tinha pensado em vir ao Brasil. E naqueles anos, não é, ano 85, mais ou menos entre o 85 e o 90, o que eu conhecia do Brasil era futebol, carnaval, não é, e chamémoslo assim, e que rolava solto a droga, a mulherada, não é? A fama do Brasil. Isso, então eu tinha... Era festa. É uma coisa assim, e eu tinha na minha mente o Brasil como o Egito, cara. O mundão, não é? Você tinha um pouco de aversão, então. Exatamente. Então, quando eu fui buscar o Senhor me trouxe um texto lá em Atos, quando Estevão pronuncia sua defesa. E ele começa a fazer um percurso por toda a história de Israel. E aí, eu lendo, Estevão relata o que aconteceu com Moisés. E o Senhor disse a Moisés, lá no texto, que hoje eu te chamo e te envio para o Egito. E essa palavra ficou dando volta em meu interior, porque eu relacionava, cara, o Brasil como o Egito, não é? Então, eu nunca pensei, eu queria ter ido primeiro para a Colômbia e depois de Colômbia para a Europa. Mas o Senhor me indicou o Brasil. Então, o que quero dizer com isso? Que geralmente a voz do Senhor não concorda com nossos planos, não é bem aquilo que nós queremos, não é? Mas a vontade do Senhor é diferente. Então a voz do Senhor, ela se faz ouvir para mim, e eu tenho certeza que é Ele falando quando aquilo que eu estou ouvindo não é bem aquilo que eu gostaria de ouvir. Você está falando aí, eu estou lembrando de Jonas, né, cara? Deus mandando ele para Nínive, e ele não queria ir para Nínive de jeito nenhum. Eu ouvi alguém dizendo uma vez que Nínive era uma cidade muito perigosa, que talvez Jonas estivesse temendo até por sua própria vida. Mas depois você vê que ele está com o coração dele fechado para a nação, ele não quer que Deus se revele para aquela nação, né? Aconteceu uma situação uma vez que Deus me chamou de Jonas, né? Quando eu estava orando para vir para São Paulo, para saber se era para vir para São Paulo ou não. Cara, eu tava morando na praia, em Floripa, uma cidade linda, tranquila. Cara, São Paulo pra mim era só trânsito. Tudo que eu pensava em São Paulo era trânsito.
porque todas as vezes que eu vinha para São Paulo, cara, eu descia em Guarulhos ou Congonhas, cara, e era trânsito. E uma vez nós passamos, eu e a Camila passamos por São Paulo, dirigindo, indo para Taubaté, e cara, a gente se olhou e falamos assim, cara, vamos combinar uma coisa, a gente nunca vai vir para São Paulo, nunca. Cara, depois, coisas de meses depois, Deus começou a colocar os nossos olhos em São Paulo e ver São Paulo. E eu lembro que alguém estava orando comigo uma vez e aquela pessoa falou, cara, eu tenho uma impressão no meu espírito que como se você estivesse agindo como Jonas. Deus está te chamando para um lugar e você não quer ir. Não quer ir. E é mais ou menos isso, porque você tem que estar disposto, então, para cumprir o chamado de Deus, a abrir mão da sua vontade, né, Dario? Sim. Eu acredito que Deus ele vai te abençoar, mesmo que você escolha uma outra direção. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, cara, Deus me chamou para ir para São Paulo, se eu tivesse decidido ficar em Floripa, com certeza Deus estaria comigo lá, me abençoando. Mas a gente costuma usar um termo que é o centro da vontade de Deus. Né? O que você pensa sobre isso? Então eu penso mais ou menos parecido como você expressou anteriormente, não é? Quando nós obedecemos à voz de Deus, nós estamos no centro e vivemos em plenitude tudo aquilo que Deus tem para nós como indivíduos ou como família, não é? E quando a gente diz não, a gente vai experimentar outras coisas que não vão ser a plenitude de Deus nas nossas vidas, mas isso não significa que Deus nos vá penalizar por isso. E algo que eu queria dizer que foi muito marcante na minha vida, Daniel, é que palavras proféticas que eu recebi com 17, 18 anos serviram de isca para me atrair ao lugar. E quando a gente é jovem, 17, 18 anos, a gente encara essa palavra profética como que ela vai se cumprir assim integralmente, não é? Mas com o passar dos anos eu descobri que algumas palavras proféticas te atraem a um lugar, te atraem ao centro da vontade de Deus, que é o meu caso, não é? Não queria vir para o Brasil, terminei vindo, não é? Não contra a minha vontade, mas entendi que Deus me queria aqui. Cheguei no ano 90, no ano 91 me casei, formei uma família. E a missão que duraria 2 anos, eu já estou há 32 anos aqui. Meu Deus, 30 anos a mais. 30 anos a mais. Então, e tenho experimentado, vivido essa plenitude de Deus, não é? Hoje eu me vejo fazendo algumas coisas, percorrendo alguns lugares, e que olho para trás e nunca me imaginaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Cara, muito legal. Dario, como foi que você percebeu que a voz do Espírito Santo estava te convencendo, cara? Como foi esse processo, assim, de como que o Espírito Santo vai conseguindo quebrar a tua vontade e colocar a dele? Porque chega uma hora que você se satisfaz com a vontade de Deus, que antes você não queria, mas agora você não consegue viver sem, né? Como é que foi esse processo na tua vida, assim, de ser convencido por Deus? No começo, para chegar ao Brasil, não foi tão difícil, não é? Porque ele me deu essa palavra. Aí a gente vivia naquele tempo, a instrução era, Deus te quer no lugar e ele vai confirmar provendo recursos para você. A gente vivia nesse tempo, não é? Que os recursos eram como confirmação de que Deus te queria no lugar. Hoje eu pessoalmente entendo que é o contrário, não é? Eu dou o passo e esse passo atrai os recursos e não preciso esperar os recursos para poder ir ou alcançar um lugar onde Deus está sinalizando. Mas naqueles dias pensava dessa maneira. Então primeiro ele me trouxe um texto e me convenceu, mas aí eu disse, se realmente Deus tem isso para mim, Deus vai prover os recursos para que eu possa ir. E de uma maneira meio milagrosa também Deus proveu os recursos e eu pude vir. Meu conflito maior, Daniel, não foi vir, sino permanecer no Brasil. Sim. Porque você achava que você ia voltar, né? Não, eu achava que eu ia voltar, aí eu casei, não é? Eu precisei entrar com toda a documentação para poder me estabelecer aqui no Brasil. Economicamente, certo? Eu cheguei quando o presidente Collor assumiu o governo do Brasil. Então entramos em uma inestabilidade econômica, tudo isso que aconteceu. E eu precisei como que abandonar a missão e me dedicar a procurar um trabalho para poder ser o provedor da minha casa. Porque no ano 91 já me casei, fevereiro do 91. E quando as coisas assim se tornavam difíceis, eu queria voltar para o Chile.
Porque eu dizia lá, Seu porto seguro. Exatamente, tenho umas facilidades, tá minha família, não é? Até o dia de hoje eu tenho problemas com algumas palavras em português, imagina aquele começo, não é? Uau. Então eu dizia assim, não falo direito português, não conheço ninguém, preciso de documentação, minha documentação demorou um pouquinho em sair. Então as circunstâncias me pressionavam e eu sempre queria tomar esse atalho de voltar para o Chile. Então eu tive mais dificuldades em permanecer que vir. Não é? Minha luta era essa, que a cada dificuldade... pela minha imaturidade, eu queria voltar para o Chile. E aí Deus tinha que me convencer que Ele me queria aqui, que não era para retornar. Às vezes estava como tudo pronto para voltar para o Chile e Deus intervinha e Ele me fazia entender que meu lugar era aqui. Então, um grande segredo é ouvir a voz do Espírito Santo, né, cara? E eu acredito que... Esse relacionamento diário, que você tem a convicção de que é Ele que estava falando com você. Eu fico lembrando de Abraão. Eu acredito que a primeira vez que Abraão ouviu a voz de Deus, eu acho que foi muito fácil para ele dizer sim. Porque Abraão não podia ter filhos. Sim. De repente vem aquela voz maravilhosa de Deus dizendo para ele que ele não apenas vai ter um filho, mas ele vai ser pai de uma nação. Né? Então o cara não teria herdeiros e agora ele vai ser o pai de uma grande nação. Então Deus... joga uma isca muito boa, cara, para ele poder pegar. E Deus promete para ele fama, dinheiro, né? Todos os recursos, que a mão do Senhor estaria com ele e que ninguém nunca iria conseguir derrotá-lo. Quem abençoasse Abraão iria ser abençoado, quem amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado. Então, ouvir a voz de Deus e dizer sim numa situação dessa, no meu ponto de vista, né? Foi fácil, porque ele era um cara rico, abastado, e ele saiu e começou a peregrinar com Deus. Agora, anos e anos depois, né, Deus já tinha dado Isaac para ele. O Isaac, dizem aí os estudiosos, que poderia ter até 30 anos de idade, era uma época da fase da vida dele assim, que ele já estava em fase adulta. Então olha o tanto de tempo que Abraão já tinha caminhado com Deus. Né? E Deus pede para ele uma coisa absurda. Né? Deus pede para ele uma coisa que o próprio Deus abominava, que era o sacrifício humano. Né? Mas Abraão, ele conhecia tanto a Deus depois de ter caminhado com ele durante tantas décadas, que até mesmo esse convite absurdo de matar o seu filho amado, seu único filho, ele disse sim. E ele termina disse concordando, sim, não é? E ele diz sim, Dario, muito rápido. Ele não diz sim assim depois de... Deus, espera aí, me dá uns 3 meses, cara. Deixa eu saber se é você mesmo que tá falando. Deixa eu consultar um profeta, deixa eu... Não, espera aí, deixa eu conversar com ele não tinha os recursos que nós temos hoje, não é? Ele não tinha, cara. E a Bíblia diz que na manhã seguinte ele se levanta e ele vai. E ele tinha 2 convicções. A primeira convicção é que Deus realmente estava pedindo aquilo para ele. E a segunda convicção, que eu acredito que no decorrer daqueles 3 dias caminhando, foi a convicção que Deus não queria que ele matasse o filho dele. Que aquilo era uma prova, né? Mas assim, eu fico orando por isso e pedindo, Senhor, me dá esse discernimento também, cara. Eu quero ter essa afinidade que Abraão tinha contigo, o pai da fé, chamado o grande herói da fé, né? E às vezes a gente quer que Deus nos direcione, mas a gente não investe tempo nenhum. Sim. Lendo as Escrituras, orando, jejuando, buscando. A gente fica tão insensível, né? E o tempo que a gente tem, entretenimento, né? Outro tempo que a gente tem, a gente lê, ou assiste, ou vê, ou conversas com coisas que não tem a ver com o Espírito Santo. Então, vai ser muito difícil, né? Alguém conseguir discernir a vontade de Deus para sua vida sem esse relacionamento, né? Sim. Esse texto que você citou é muito interessante, não é? A mim me chama a atenção que em um período curto de tempo, não é que Deus mudou de opinião, não é? Mas 3 dias antes Deus disse, me dá seu filho. Uhum. E quando ele chega no Monte Moriá, arruma o altar, a lenha, certo? E coloca Isaac e levanta a mão para sacrificá-lo, a voz do Senhor vem sobre ele e diz, não precisa mais.
Então, essa sensibilidade, porque às vezes a gente carrega, Daniel, palavras de 10 anos, não é? Sim. Mas aí em um período muito curto de tempo, digamos assim, menos de uma semana, Deus aparentemente, não é? Como que mudou, não é? Então ter essa sensibilidade de dizer sim, mas também de deter-se quando o Senhor diz, não precisa mais, porque o que eu queria de você eu já obtive, não é? Que era uma obediência total àquilo que Deus estava pedindo. E tem a ver também, Dario, com a estação que o nosso coração está passando. Sim. Né? Antes, para eu sair, por exemplo, de Imperatriz e ir para Florianópolis, passar 6 meses, cara, eu tive que orar muito, e buscar muito, e conversar muito, e fazer conta, e aquela coisa toda. Porque naquela estação eu estava me movendo daquela forma. Né? Agora, quando foi depois... para eu mudar de vez para Florianópolis, eu fiquei lá 6 anos, foi muito interessante, cara, porque eu orava, eu sentia Deus me movendo de uma certa forma, mas eu ficava pedindo provas para ele, cara, ele não me dava. Cara, nenhum profeta, ninguém que orava por mim, ninguém tocava nesse assunto, e eu queria tanto saber se era para eu ir para Floripa ou não. E depois, cara, é como se eu estivesse tendo uma conversa com Deus, ele falando assim, Daniel, escolhe. A decisão analisa, é sua, não é? Escolhe, pondera. Cara, eu vou te abençoar, eu vou estar com você. Porque meses atrás o meu coração estava muito inseguro. Mas agora parece que Deus estava me promovendo. Né? Cara, você já é um filho maduro, você já me conhece, você sabe escolher segundo o meu coração, vai que eu tô com você. Então, eu acredito assim, né, que algumas coisas, Deus realmente, ele vai ser muito específico e muito claro, porque vai parecer até contrário daquilo que você quer, como Sim. você falou. E em outros momentos, Deus espera que a gente responda com maturidade, que a gente saiba escolher, né? Essa colocação é muito interessante, Daniel, porque a gente vai avançando na maturidade, não é? Eu costumo dizer que quando é como um filho lá em casa, não é? Você tem o Éden pequenininho, não é? O Pablo, que é o nosso caçula, tá grandão, mas quando ele era mais pequeno, ele dependia praticamente totalmente da gente. Exatamente. Não é? Para dar banho, fazer leite com chocolate, um pãozinho, alguma fruta, mas eles vão crescendo, eles vão avançando e eles vão alcançando autonomia, não é? E eu vejo que é assim também com Deus. As primeiras etapas da maturidade, a gente depende, assim, 100% do Senhor. Não que não dependamos agora, mas Ele nos dá essa grande chance de a gente aprender nele e com a sabedoria, não é? Que Ele nos dá a tomar decisões, por assim dizer, não é? Então, é mais uma coisa compartilhada, como que Deus te sinaliza, mas ele deixa que você chegue à conclusão que chegou o momento, qual seria o melhor tempo para essa movimentação. A maturidade é muito importante para poder dar esses passos, não é? Não só ter uma palavra, mas ter a maturidade do quando e como fazer essa movimentação. Legal, muito bom. Dario, eu queria falar um pouquinho mais específico agora sobre essa questão de missões. Sim. A gente tem ouvido durante anos e anos que o Brasil é um celeiro de missionário para as nações. Nós tivemos eventos incríveis como o Descend, né, de milhares de jovens dizendo sim para missões. Cara, como é a tua visão em relação a isso? O que você enxerga? O Brasil realmente é esse celeiro de missionários? Você acha que o Brasil entendeu essa missão dele nas nações hoje? Bom, eu acredito nessa palavra profética, não é? Dizer, eu vejo, digamos assim, pela quantidade de habitantes do Brasil, o Brasil tem quase 220 e poucos 200 milhões de habitantes, um pouco mais, não é? Então, eu acredito nessa palavra, só que nós precisamos nos atualizar nessa palavra. Porque a gente encara as missões mais como um evangelismo tão só.
Mas a grande comissão fala de ir e anunciar às nações e fazer discípulos das nações. Então eu acredito que somos bons de evangelismo, não é? Sim. De anunciar, não é? Mas estamos carentes dessa parte discipular, que não só anunciar o evangelho, não é? Há outro aspecto que acredito de missões que a gente precisa amadurecer, é apoiar igrejas em lugares onde o evangelho ainda não explode, poderíamos dizer assim, dar um apoio à igreja local, certo? Há missionários que talvez vão trabalhar dando apoio à igreja local em lugares onde o evangelho ainda não é um grande porcentagem da população. Outro caso são a igreja perseguida, não é? Sim. Está entendendo? A igreja sofre uma perseguição e Deus está chamando missionários para apoiar essas igrejas também. Então eu acredito que precisamos amadurecer essa perspectiva missionária. Sim. Ela precisa ser aperfeiçoada em nossos dias, que não estão só ir, não é? Há outro aspecto que são os missionários fazedores de tenda, não é? Sim. Que é algo que a gente já vem falando já há algum tempo. Se movem nas nações através dos negócios. Através dos negócios, não é verdade? Fazem viagens de negócio, não é? E não são um missionário a tempo integral, por assim dizer, mas eles têm uma participação afetando as nações da terra. Então, respondendo à tua pergunta, eu acredito que o Brasil tem o potencial para se tornar, se é que já não é, um dos países que mais enviam missionários às nações, mas nós precisamos atualizar, talvez, não sei se essa seria a palavra correta, mas atualizar-nos, não é? Nos aperfeiçoar e entender que é muito mais que anunciar o evangelho, não é? Efésios diz que o Senhor deu 5 graças, não é, que edificam, que muitos chamam de los 5 ministérios, Sim. para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à unidade da fé. Então, isso também faz parte de uma chamada missionária. É legal você falar isso sobre o evangelismo e o discipulado, né? Quando eu fui a Moçambique a primeira vez, eu fiquei muito constrangido, porque eu me sentia um nada. Eu tinha ido para lá para ajudar missionários em atividade, missionários que estavam ali há 10 anos, eu acho, 10 a 15 anos. E enquanto eu estava olhando para o estilo de vida deles, cara, eu lembro que eu ficava falando, cara, o que eu vou pregar para esses caras? Porque uma coisa, eu estou no Brasil, lá na escola Abapai, dizendo, olha, vamos lá, façam missões, entreguem sua vida para Jesus, vamos lá, vamos responder o chamado. Outra coisa foi eu encontrar essas pessoas já lá, fazendo missões na prática. Então eu ficava naquele sentimento, cara, eu tenho que aprender com eles, eu não estou aqui para ensinar. Só que no decorrer dos dias, Dario, nós fomos evangelizando, nós fomos fazendo evangelismo nas casas, no caminhão, de som na rua, na própria igreja, né? E eu voltei com essa percepção de que tinha algo mais a ser feito, né? Então, a segunda vez que eu fui a Moçambique, Deus falou assim, a sua ênfase, quando você for a Moçambique, é na igreja local. E eu fiquei assim, cara, mas espera aí, eu não preciso ir lá e ganhar almas para Jesus e fazer evangelismo. E Deus falou assim, cara, a sua ênfase é em solidificar essa igreja, né, nessa nação. Então eu mudei totalmente. A gente fez sim evangelismo e tudo mais, mas 90% do meu tempo foi um tempo de ensino, cara. Sim. Eu estava sentado com as pessoas, ensinando a palavra. Enquanto você fala isso é tão verdadeiro, porque muitas vezes nós queremos fazer aquelas viagens missionárias assim, meio de redes sociais. Eu fui lá, eu gravei um vídeo, eu mostrei que eu estou ajudando as crianças e tal, mas eu vejo realmente que a gente precisa dessa maturidade, né? De apoiar outros projetos que já existem, usar aquilo que Deus tem nos dado. O Brasil tem muitos mestres, Sim. né? E eu acredito que nós precisamos solidificar realmente a igreja nas nações. Deixa eu te fazer uma pergunta, Dario. Você acha que no Brasil hoje essa ênfase de missões, essa mensagem de missões no Brasil, você acredita que está fora de moda? Eu tenho a impressão de que parece que nós não estamos falando de missões como deveríamos,
né? Eu estou vendo a igreja ouvindo diversas pessoas e eu estou sentindo falta daquela mensagem do envio, né? Eu não sei se é uma impressão minha, mas, cara, na minha adolescência eu ouvia direto pessoas falando sobre isso, cara, sobre missões e te inspirando. Foi o que me fez sair do Maranhão para ir para Jocum e tal. Você acha que a gente está com pouca ênfase nessa questão de missões hoje ou não? Eu acredito que estamos dando pouca ênfase, mas não porque não queramos, sino estamos passando por um tempo de reciclar essa expressão. Entendi. Entendeu? Não é porque a igreja não queira fazer missões, mas como falei anteriormente, a gente precisa rever algumas coisas, não é? Porque fizemos o chamado, como você mesmo colocou anos atrás, muitas pessoas foram, mas não se cumpriu de maneira efetiva, não é? Aquilo que Deus nos pediu. Como você mesmo falou acerca de tua segunda viagem a Moçambique, não é? Nos últimos anos eu tenho viajado à Europa, especificamente Espanha e Portugal, e eu fico mais na mesa com os missionários que lá estão, que fazendo um evangelismo, não é? Porque, é dizer, eles estão fazendo um trabalho lá, mas quem termina cuidando deles, não é? Sim. E essa é uma fragilidade que nós temos como igreja. Muitas vezes nós enviamos a família, o casal, o jovem, mas a gente às vezes se preocupa tão só, não é? E nessa parte financeira, enviar uma oferta, que é importantíssimo, não é? Mas o missionário tem outras carências também, não só financeira, não é? Sim. Dizer que ele o acompanha, como está seu coração, certo? O que Deus está falando com ele. Então, eu acredito que estamos passando por um tempo de reciclar, poderíamos dizer assim, a nossa visão missionária, para nós sermos muito mais efetivos na nossa tarefa missionária. Então, eu acredito que é como que estamos dando um tempo para a gente continuar falando de missões, mas de maneira mais exata para nós corresponder à demanda de Deus para os nossos dias. Legal, muito bom. Cara, para a gente ir caminhando para esse finalzinho, enquanto você estava falando, eu lembrei de algo. Que muitas vezes, Dario, a pessoa ela acredita que a plenitude do ministério dela é quando ela já estiver naquele determinado lugar que Deus tem chamado ela para ir. Mas enquanto ela não chega lá, parece que ela não aprofunda, sabe? Em Deus. Deixa eu tentar falar um pouquinho melhor isso aqui que eu estou querendo dizer. Muitas pessoas elas colocam uma expectativa muito alta, assim, cara, quando eu realmente for um pastor, ou quando eu realmente for missionário lá naquela nação, então eu vou orar como missionário, eu vou jejuar como missionário, eu vou estudar a Bíblia como missionário, porque lá eu vou precisar muito de Deus. E parece que enquanto essa promessa não se cumpre, vai se vivendo uma vida um pouco mais relaxada, né? E eu tenho percebido que muitas pessoas elas estão até perdendo o timing, né? Porque você já deveria viver hoje, né, à altura do seu chamamento, como Paulo fala, né? Até para que você possa ser promovido a chegar naquele lugar. Sim. Né? O que você acha sobre isso? Então, eu acredito que esse não é o caminho, entendeu? A vida eclesiástica, poderíamos chamar assim, o desenvolvimento da vida espiritual, é nós sermos reconhecidos quando já estamos fazendo ou cumprindo determinada tarefa ou determinada função. É dizer, um pastor não começa a pastorear quando ele é reconhecido perante a sua congregação. Ele é reconhecido porque ele já está cuidando de algumas pessoas, não é? E, para dar um exemplo, eu acredito que precisamos ter mentalidade daquele jogador de futebol que não é titular, mas é reserva. Então, o reserva tem que, como dizer, se preparar muito mais que aquele que é titular, não é? Para ganhar a posição. Exatamente. E para entrar em um momento determinado. Ele tem que estar pronto para entrar. Chamamos assim, o seu companheiro não precisa selecionar
para ele se preparar para entrar, ele precisa estar pronto para entrar. Então, respondendo a tua pergunta, precisamos ter essa como mentalidade do jogador que não é titular e é reserva. E ele se preparar, ficar talvez um pouco mais tempo depois do treinamento oficial, praticando alguns fundamentos do futebol, certo? Usando o futebol, para que quando o treinador diga, olha, Dario, está na hora de entrar, eu esteja pronto. Totalmente pronto. Pronto para entrar. E não esperar, certo? Para eu me preparar, por assim dizer. Então eu acredito que precisamos mudar essa mentalidade. Precisamos estar, não sei se a palavra certa é essa, mas prontos para, fazendo, não é? Às vezes nós queremos alcançar África, mas não evangelizamos nem a nossa rua, não é? Exatamente. Ou não temos um trabalho social na nossa rua. Há carência na nossa rua, mas a gente não se sensibiliza para essa carência, mas a gente quer alcançar outras nações. Então, acredito que tudo começa de maneira doméstica, não é? Sim. No lugar onde eu estou, na geografia onde eu estou, e com o passar dos anos, as pessoas, a igreja vai ver o meu comprometimento com minha rua, e isso vai apontar para que eu possa alcançar uma cidade, uma nação, outra cultura. Legal, muito bom. Dario, muito boa essa nossa conversa. Eu quero deixar aqui, então, esse recado para todo mundo que está nos assistindo. Cara, desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo. Prossiga nesse lugar de aprender a ouvir a voz de Deus. Como o Dario falou, mesmo que você se sinta hoje um jogador reserva, cara, dê o seu melhor, continue treinando, porque em um determinado momento Deus vai falar, cara, chegou a sua hora e eu quero te colocar nessa posição aqui. Então fica aí a nossa dica para você, que Deus te abençoe e que você encontre esse lugar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Valeu!